Israel frutificaram e aumentaram muito e se multiplicaram, tornaram-se sobre de maneira forte, de modo que a terra se encheu deles extremamente. Se levantou sobre o Egito um novo rei, que não conhecia José. E disse ele ao seu povo, eis que o povo de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. E usamos de maldade para com ele, para que não se multiplique. E aconteça que, vindo a guerra, ele também não se ajuda com nossos inimigos e peleja contra nós, e se retire-se da terra. 11. Portanto, puseram sobre eles feitores para afligir com sua carga. E assim os israelitas edificaram para o faraó a cidade e armazém, e Pinto e Ramsés. Mas o que? Mas quando mais os egípcios afligiam o povo de Israel, tanto mais se multiplicavam e se espalhavam, de maneira que os egípcios se enfadavam por causa dos filhos de Israel. Amém? Amém. Glória a Deus. Posso sentar glorificando o nome do Senhor? Glória a Deus. Irmão, a gente vai entender o seguinte, que a passagem de Deus fala aqui no Egito, que o povo do Egito estava crescendo numeroso, que o povo do Egito estava se multiplicando mais ainda, o povo de Israel naquele lugar. Mas a palavra vai dizer antes disso que José tinha descido para o Egito, que José tinha sido governador do Egito. Ali José levou sua família, ali José começou a multiplicar, gerar, produzir naquela terra. E José era amigo do rei, como nós vamos conhecer a história de José. Mas a palavra de Deus vai falar que toda aquela geração de José morreu, e toda aquela geração que conhecia José no Egito também morreu. E a palavra de Deus vai falar que ali levanta um faraó que não conhecia José, um faraó que era mais maldoso, um faraó que tinha em mente pensamentos malignos contra o povo de Israel. Então ele já veio com maldade no seu coração, falando assim: aquele povo de Israel cresce muito mais, aquele povo de Israel se multiplica muito mais, aquele povo de Israel está crescendo além da conta. A gente vai entender que o rei começa a falar: não, a gente vai colocar mais cargas, a gente vai sobrecarregar a vida deles, para que eles morrissem, então para que eles não se multiplicavam. Mas eu quero falar uma coisa para você nessa noite: o povo de Deus multiplica cada vez mais. Pode vir o que for, tempestade, o que for, pode vir prova, pode vir aflição, o povo de Deus continua multiplicando sobre a terra, porque a gente tem um Deus soberano sobre nossas vidas. Ele não abandona nós. E aquele povo continuou a se multiplicar, aquele povo continuou a deixar o faraó louco, aquele povo continuou aumentando mais e mais. E a palavra de Deus vai falar que aquele povo, que o rei, que o faraó fala assim: não está dando mais, não tem jeito mais, a gente tem que arrumar outro jeito de parar esse povo, porque esse povo cada dia que passa vai aumentando. Mas a palavra de Deus fala que o faraó teve uma mente muito mais maldosa, que o faraó começa a falar: os que nascessem homem a gente manda matar, e os que nascessem mulher a gente fica. Então começou faraó falar com as parteiras de Israel, começou a falar: se visse homem, que elas matassem, e se visse mulher, que elas separassem. Só que elas temeram o Senhor e não fizeram aquilo que o faraó mandava, porque elas conheciam o Deus que elas serviam, que elas conheciam a mão de Deus. Porque se elas derramassem sangue inocente, a mão de Deus é sobre elas, porque estavam dando ouvido àquilo que não era para dar ouvido. Às vezes a gente está dando ouvido àquilo que não é para a gente dar ouvido. Às vezes a gente, em vez de a gente escutar as palavras de Deus, a gente está escutando a voz dos ímpios, a voz de quem tem nada de Deus para falar sobre as nossas vidas. Às vezes a gente tem um Deus que escuta as nossas vozes, que escuta as nossas orações, que escuta o nosso clamor, que colhe as nossas lágrimas, mas não, a gente quer desabafar para aqueles que não tem nada para edificar. Às vezes a gente escutar a voz de Deus, o Espírito Santo falando nos nossos corações, não, a gente quer desabafar com aqueles que não vão edificar nossas almas. A gente passa por aquilo, por aquela luta, o casamento da gente não vai bem,
a gente não está conseguindo. Só prova, mas não muita gente desabafa com Deus, a gente desabafa com quem? Verdade. Com pessoas que não tem nada de Deus para nos oferecer. Então desabafa com Deus. Dá ouvido para Deus. Não para aquilo que os ímpios falam. Porque aquilo não vai edificar sua alma. Não vai edificar seu espírito. Só vai levar você a ruínas. Aquelas parteiras podiam muito bem ouvir Faraó, porque quem era o rei do Egito era o Faraó. Quem mandava no Egito era Faraó. Mas elas não deram ouvido para eles. Temer a Deus. Falou que eu vou tirar a vida inocente, principalmente do meu povo? Jamais. Jamais farei isso. Então a palavra de Deus vai falar que mesmo assim continuou se multiplicando, continuou vindo filhos. E Faraó chega até as falas: não mais mandei vocês matarem. E elas falam: mas antes da gente chegar até elas, ela já teve seus filhos. As filhas israelitas, diferente das filhas do Egito. Quer dizer, elas começam a dar filhos sozinhas. Mas elas inventaram isso. Mas a palavra de Deus vai falar aqui, no versículo 21, diz assim: também aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, ele estabeleceu a sua casa. Minto, versículo 20. Portanto, Deus fez o bem às parteiras, e o povo aumentou-se e se fortaleceu muito. E também aconteceu, como as parteiras temeram a Deus, ele estabeleceu sua casa. Então ordenou a Faraó todo o seu povo, dizendo a todos: os filhos que nascessem lançarei no rio, mas todas as filhas guardaram com vidas. Então Faraó já desistiu, já sabia que não podia mais contar com elas, já sabia que não adianta falar com ela mais, porque elas não iam matar. Então o Faraó ordenou ao seu povo que acontecesse, que fazia isso, que ordenasse a matar as crianças. Mas no capítulo 2 a gente vai começar agora a entrar, que no capítulo 2 fala o seguinte: que decorrendo daquele tempo que estava acontecendo essa tragédia, Faraó querendo matar os meninos, porque se multiplicava, se fortalecia mais e mais, fortalecia, se multiplicava. E a palavra de Deus vai falar aqui, no capítulo 2, diz assim: e foi um homem da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. A mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu-lhe por 3 meses. E não podendo mais, porém esconderam por mais tempo, tomou para ela uma arca de junco e revestiu de betume e pés, e pondo nele o menino, colocou entre o junco à margem do rio. Irmão, presta atenção. A palavra de Deus vai falar aqui: aquela mulher esteve o filho, escondeu o filho por quanto tempo? 3 meses. E a palavra de Deus vai falar que ela não podendo esconder mais o filho, porque o filho estava. Quero falar uma coisa para você nessa noite: projeto de Deus até escondido ele cresce. Projeto de Deus até escondido ele cresce. Não adianta a pessoa achar que você está parada, que você está encostada. Mas quero falar uma coisa para você nessa noite: quando você é projeto de Deus, até escondido você vai crescer. Você pode ter certeza disso. Você pode ter certeza disso. Quando você é projeto de Deus, aquela pessoa não pode dar nada para você. Aquela pessoa vai falar com você assim, não vai dar nada. Mas você é projeto de Deus. Você é projeto de Deus. Você pode estar escondido, você pode estar quietinho, mas você está crescendo, porque você é projeto de Deus. Aleluia a Deus. E a palavra de Deus vai falar que ela, que era criança, estava se crescendo, não podendo esconder ela mais. O que ela faz? Pega um cesto, forra o cesto e lança o cesto à beira do rio, à margem do rio. Muitos pregadores falam que ela deixou o cesto, e o cesto foi andando pelas águas. Alguém já viu pregação assim? Que fala que o cesto foi andando? Mentira. O cesto ficou à margem do rio. Aonde que ela colocou, o cesto ficou. Que a palavra de Deus vai falar que a irmã dele fica observando de longe. O cesto não continuou no mesmo lugar. O cesto não foi para cima nem para baixo. O cesto permaneceu intacto no mesmo lugar que ela deixou. Muitos pregadores falam: não, o cesto foi para o rio abaixo, jacaré tentou comer. Mentira, o cesto ficou no mesmo lugar.
No mesmo lugar o cesto ficou. E a palavra de Deus vai falar que aquele cesto ali parado naquele mesmo lugar, e a irmã dele ficou de longe observando. E a palavra de Deus vai falar que, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. E a palavra de Deus vai falar aqui, no verso 5, fala assim: e a filha de Faraó desceu para banhar-se no rio, e as suas criadas passeavam à beira do rio, e vendo ela a arca no meio do junco, mandou as suas criadas buscar. Igreja, presta atenção, que interessante esse versículo 5. A palavra de Deus fala assim que a filha de Faraó desceu para banhar no rio. Mas quem passeava à beira do rio? Suas criadas. Mas quem viu a cesta que estava à beira do rio? A filha de Faraó. Deus não mostra projeto para ninguém que não possa fortalecer. Deus não mostra o seu projeto para ninguém que não pode ajudar. Porque aquelas filhas de Faraó podiam muito bem, aquelas criadas de Faraó podiam muito bem pegar a cesta, mas não era o projeto de Deus mostrar a cesta para ela. Era o projeto de Deus mostrar a cesta para a filha de Faraó. Porque se aquelas criadas pegassem a cesta, o que ia acontecer? Ia ver que era filho homem, ia levar para Faraó, e Faraó ia matar aquela criança. Então Deus não mostra projeto para pessoas que não podem ajudar a crescer, ajudar a viver. Podia muito bem aquelas criadas ter achado a cesta. Podia muito bem aquelas criadas ter encontrado aquele bebê. Mas quem Deus mostrou foi a filha de Faraó, porque a filha de Faraó era a princesa. A filha de Faraó, querendo ou não, eram algumas também que comandavam aquele Egito. A filha de Faraó tinha um poder também sobre aquele Egito. Então, para os projetos de Deus acontecerem na vida daquele homem, daquela criança, precisava ele mostrar o projeto para a filha de Faraó. Porque se aquelas mulheres acham que aquele bebê era chão, mandaram matar aquela criança. Porque Moisés precisava entrar dentro do palácio. Moisés precisava ser colocado lá dentro. Moisés precisava ser estabelecido ali. E Deus mostrou para a filha de Faraó. Porque com certeza a filha de Faraó, como filha, ia amolecer o coração do rei. Ia amolecer o coração dele. Não, pai, deixa eu ficar comigo, achar essa criança. Eu achei essa criança achei ela perfeita. Gostei, agradei, eu vou ficar com ela. E Deus mostrou o projeto para ela. Então a palavra de Deus vai falar que ela pega aquela criança e manda que uma das hebreias cuide dele. Cuida para que ele crescesse, quando ele estivesse grande, trazia ele para ela. E aí ela pagou até recompensa para quem cuidasse de Moisés. E ela tirando aquele menino da água, deu para aquela mulher, e aquela mulher criou Moisés até grande, até moço já. E a palavra de Deus vai falar que quando estava moço, Moisés foi trazido para ela, e ela criou Moisés como se fosse filho dela, como se fosse neto de Faraó. A gente tem que entender quando os planos de Deus sobre as nossas vidas, nada pode matar os planos de Deus, nada pode destruir os sonhos de Deus sobre nossas vidas. E quando você tem promessa de Deus, quando as promessas de Deus não cumprem a sua vida, você não vai morrer, você não vai partir dessa terra. Se Deus fez promessa para você, você pode ter certeza que Ele vai se cumprir na sua vida. Aleluia. Porque quando você tem promessa, pode ficar despreocupado. Pode passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 20 anos, mas a promessa de Deus vai se cumprir, igual se cumpriu na vida de Abraão. Abraão já era velho, e a promessa já se cumpriu na vida dele depois de velho. Então não esquenta, não se apavora, não pensa, eu quero agora, não. Deus prepara o momento certo, a hora certa, a sua vitória vai chegar. Glória a Deus. Deus tinha um projeto, aquele povo daquele Egito, os hebreus que estavam no Egito, Deus tinha um projeto naquela vida deles. Então Deus levantou o que foi Moisés. E aí a filha de Faraó mandou, Moisés foi criado
criado e trouxe. Moisés foi criado como filha da filha de Faraó. Então Moisés, quer dizer, querendo ou não, era neto de Faraó. Olha como é que as coisas de Deus são interessantes. Mesmo na hora que Faraó queria matar os meninos, Faraó já tinha um neto hebreu. Os planos de Deus, a gente tem que admirar, a gente tem que falar assim: Deus é Deus. Porque Deus faz as coisas que a gente fica sem entender. A gente tenta entender, mas a gente não consegue, porque os planos de Deus são diferentes, os caminhos de Deus são mais altos que o nosso. E a palavra de Deus vai falar que Moisés ali começa a crescer, entender as práticas do Egito, começa a ter a mente, começa a ficar forte, começa a ter fortalecido. Mas o projeto de Deus era que Moisés crescesse, Moisés se tornasse um rei ali no Egito, um governador, alguma coisa no Egito, para que liberava o povo tranquilo, para que liberava o povo na manha, para que liberava o povo debaixo de graça. Porque Deus não faz as coisas destruindo, matando, não. Deus faz as coisas na tranquilidade. Deus coloca um projeto na vida da pessoa, para a pessoa ser totalmente diferente. Mas eu quero falar uma coisa para você nessa noite: a gente frustra os planos de Deus lançando contra nossas vidas. Você sabia disso? Que a gente mesmo estraga os planos de Deus. A gente mesmo estraga os planos de Deus. Deus tem um plano para a gente, mas a gente sai totalmente do plano de Deus. Deus quer isso para a gente, mas a gente não quer isso, a gente vira para outro caminho. Deus fala: vem para cá, não, a gente quer ir para cá. Deus fala: eu quero que você faça isso, não, eu quero fazer isso. Acaba Deus falar assim: então eu não quero mais, você está frustrando meus planos que eu tenho na sua vida. O inimigo não frustra os seus planos, mas você mesmo frustra os seus próprios planos. A gente tem que entender isso. Se Deus preparou o projeto, se Deus preparou os seus planos, então abraça. Deixa Deus fazer, deixa só Ele fazer. Deixa só Ele fazer, deixa só Ele agir. Não frustra seus planos, não frustra seus projetos, não frustra o seu chamado que Deus tem para você, não. Porque o chamado de Moisés era para liberar aquele povo tranquilo, sem mágoa, sem violência. Sem violência. Mas a palavra de Deus vai falar que Moisés, caminhando sobre o Egito, e viu um soldado do Egito batendo no hebreu. E vai falar que sua ira de Moisés subiu. E o que ele fez? Matou. E ali Moisés tinha frustrado o plano de Deus. O que era Deus para fazer naquele Egito, Moisés tinha frustrado naquele momento. E Moisés foi obrigado a sair correndo do Egito. Moisés foi obrigado a largar tudo que ele tinha e sair do Egito. Que Moisés podia ser um faraó, Moisés podia ser um governador, Moisés podia ser alguma coisa para liberar o povo na tranquilidade. Mas Moisés frustrou o plano de Deus, como Deus tinha feito naquele lugar. Mas a palavra de Deus vai falar que Moisés saindo daquele lugar correndo, fugindo dali. Vai falar que Moisés chega na terra de Midian. E ali a palavra de Deus vai falar que Moisés conhece sua esposa, conhece seu sogro. E ali Moisés começa a ter uma vida de casado, uma vida de pai, que teve seus filhos naquela terra de Midian. E a palavra de Deus vai falar que ele começa a apacentar as ovelhas do seu sogro. E vai falar que ele começa a ter trabalhos como os pastores, trabalhos no campo. E a palavra de Deus vai falar que certo dia ele ali naquele monte, apacentando as ovelhas do seu sogro. E a palavra de Deus vai falar que quando ele olha, ele vê uma sarça ardendo em fogo. Vai falar que vê uma sarça pegando fogo. E aí ele fica admirado com aquilo. E aí ele fica totalmente sem entender. E a palavra de Deus vai falar que Moisés vira o seu rosto e vai falar que a sarça começa a chamar ele: Moisés, Moisés. E Moisés escuta a voz do Senhor no meio daquela sarça. E Moisés vai até aquela sarça. E ele vai até ela. E Deus fala para ele: Moisés, não vem como está, tira a sandália dos seus pés, porque onde tu pisa é terra santa. Não vem, Moisés, do jeito que você está, porque onde que você pisa é terra sagrada.
Então ali Deus começa a conversar com Moisés. Ali Deus começa a dialogar com Moisés. Começa a falar com Moisés. Moisés, eu preciso, Moisés, que você vai até o Egito. Eu preciso, Moisés, que você vai até aquele lugar, porque o clamor do meu povo chegou até mim, Moisés. Eu preciso que você liberte aquele povo meu, Moisés, porque o clamor, o sofrimento, a angústia daquele povo chegou até mim, Moisés. Mas a palavra de Deus vai falar aqui. Escute. No capítulo 3, no versículo 1 adiante, diz assim: e olha, Moisés estava apacentando o seu rebanho do seu sogro e dos seus sogros, sacerdotes de Mídia, e levou o rebanho para trás do deserto, e chegou a Horebe, o monte de Deus, e apareceu o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. Mas Moisés olhou, eis que a sarça ardia em fogo, e a sarça não se consumia, pelo que diz: agora vireis para lá e verei a maravilha, porque a sarça não se queima. Versículo 10 diz assim: agora, pois, vem, tu enviarás a Faraó, que tirás do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu para que vá Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E respondeu-lhe Deus: certamente serei contigo. Às vezes a Deus manda a gente num lugar, às vezes Deus manda a gente fazer as coisas dele, só que a gente começa a ter medo, só que a gente começa a falar assim: quem sou eu para ir? A gente mesmo começa a nos colocar para baixo. Às vezes a gente mesmo desacredita de si mesmo. Às vezes Deus fala assim: vai, a gente não, quem sou eu? Quem sou eu para pregar naquela igreja? Quem sou eu para evangelizar aquele traficante? Quem sou eu para dançar? Quem sou eu para ministrar? Quem sou eu para louvar? Quero falar uma coisa para você: Deus é contigo. Se Ele te mandou, Ele é contigo. Então para que você vai ter medo? Para que você vai encher seu coração de medo? Porque se Ele mandou, vai que Ele é contigo. Não precisa ter medo. Moisés: quem sou eu para falar com o Faraó? Quem sou eu para falar com o Faraó? E Deus fala: vai, que certamente eu serei contigo, Moisés. Então vai. Mas Moisés começa a dialogar com Deus, começa a falar um bocado de coisa, começa a desanimar, começa a falar: ah, não, eu sou louco. Ah, não, eu não posso, eu sou pesado de língua. Ah, eu não posso, eu faço aquilo, não acontece, eu sou ele. Não. Se Deus mandou você, vai. Vai. Não tem medo. Não tem medo daquilo que Deus mandou você fazer. Porque se foi Ele que te separou, se foi Ele que mandou você fazer, faz. Faz sem medo. Faz sem medo, que Ele é contigo. E a palavra de Deus vai falar que Moisés começa a conversar com Deus, a falar com Deus. E Deus começa a perder a paciência com Moisés. Deus começa a se enfurecer com Moisés. Porque Deus tinha fazido um jeito para libertar o povo, mas já tinha que fazer na marra. Porque Moisés tinha feito aquilo que não era para ter feito. Moisés foi separado para libertar aquele povo do Egito. Mas de uma forma Moisés escolheu fazer da forma mais difícil. Então Deus envia Moisés aquele Egito. Deus envia Moisés naquele lugar e começa a trajetória de Moisés para libertar aquele povo do Egito. E Deus envia o seu irmão Arão para ser parceiro de Moisés, para que Arão converse com o Faraó. E Deus era com eles. Tudo que eles faziam, Deus era com eles, porque Deus que mandou, Deus que enviou. E ali começa a batalha, começa a guerra com aquele povo, com aquele Faraó.
E a palavra de Deus vai falar que Moisés chegava para falar com o faraó. Começa a conversar com o faraó. E faraó nada de libertar aquele povo. Nada de libertar aquele povo. E começa a conversar, e começa a falar, e começa a fazer, e nada de faraó libertar aquele povo. Mas a palavra de Deus vai falar que Deus endurece o coração de faraó. Foi Deus que endureceu o coração de faraó para não libertar aquele povo daquela maneira. Porque Deus queria mostrar suas maravilhas a faraó e mostrar a faraó que existe um Deus sobre Israel. Deus queria mostrar a faraó quem manda, quem reina é o Senhor dos Exércitos. Então Deus que endureceu o coração de faraó. Então a palavra de Deus vai falar que ele, faraó com o coração endurecido, libertava o povo e começou as pragas sobre o Egito. Começa a primeira, começa a segunda, começa a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, e vai. E nada do faraó libertar aquele povo. Até que na 10ª praga, Deus fala: agora eu vou mostrar a faraó quem sou eu. E a palavra de Deus vai falar que Deus lança um anjo da morte, que cerca todos os primogênitos de faraó, daquela região de faraó, do Egito. Não dos hebreus, mas daquele povo. Então eu vou falar que houve uma angústia muito grande sobre aquela terra. Houve um choro, houve de tal forma que não houve. Aí o faraó chega e fala assim: Moisés, não aguento mais, pode pegar seu povo e ir embora. Pode pegar o seu povo e sair da terra do Egito, porque eu vou te liberar você. Porque não dá para ficar aqui mais. E Moisés, que aquele povo festejou, fez a Páscoa, pegou aquele povo e embora, rumo à terra prometida. Vamos embora. E a palavra de Deus vai falar que aquele povo junta, pega o que tem para pegar e vai embora, sai do Egito. Eu vou abreviar porque o horário não espera. A palavra de Deus vai falar que aquele povo pega suas coisas e vai embora do Egito. Mas achava que ele estava tudo bem. Vai achar que ele estava tudo tranquilo. E continuou ainda. Continuou. Mas a palavra de Deus vai falar que eles deparavam com o mar vermelho em frente. Deparavam. E olha para trás, faraó vindo, olha para um lado, montanha para o outro, montanha, à frente o mar e atrás faraó vindo. E ali eles começaram a murmurar, começaram a clamar. Começaram a falar: Moisés, tu me trazeste aqui, Moisés, para nós morrer, porque lá no Egito não há sepultura suficiente para nós. Às vezes a gente depara com nossos problemas. Às vezes a gente para de frente para o mar vermelho e começa a clamar, começa a murmurar, começa a falar: Deus, por que Deus você me trouxe até aqui? Em vez da gente somente clamar, pedir Deus, que Deus nos livre de todo mal. Em vez da gente falar: Deus, eu sei que o Senhor é comigo. Deus, eu sei que o Senhor vai fazer passar por essa prova. Mas não, a gente clama, a gente desobedece, a gente começa a questionar a Deus por causa dos nossos problemas, porque a gente acha que não vai dar conta de atravessar os nossos problemas. Aquele povo começou a murmurar, aquele povo começou a falar: Moisés, tu nos trazes até aqui para quê, Moisés? Para nós morrer até aqui, Moisés. Mas Moisés estava confiante, Moisés estava. Moisés falou: verás o que Deus vai fazer neste momento. Verás o que Deus vai fazer neste lugar. E aquele povo continuou murmurando. Aquele povo continuou a encher o saco de Moisés. Mas a palavra de Deus vai falar que Deus vira para Moisés e assim: Moisés, por que tu me clamas, Moisés? Por que vocês murmuram, Moisés? Fala para o meu povo que marche. Fala para o meu povo que marche. Fala para o meu povo que marche. Ei, quero falar uma coisa para você nessa noite. Se você deparar com o mar vermelho, com suas barreiras, com porta fechada, aquilo que você não vai dar conta, você acha que não vai dar conta, continua marchando, porque Deus é contigo. Deus é contigo. Continua marchando. Porque se foi Deus que tirou você lá do Egito, então continua marchando. Não precisa temer. Não precisa se preocupar. Não precisa murmurar. Porque se foi Deus que te tirou você
daquele lugar, se foi Deus que te tirou você daquele lugar que você achava que nunca ia sair, você acha que Deus ia colocar uma prova que você não ia conseguir passar? Você acha que Deus ia colocar uma barreira na sua frente que você não conseguisse pular? Aquele povo achou que ia perecer naquele dia. Aquele povo achou que ia perecer de frente para o mar vermelho. Mas a palavra de Deus fala para aquele povo marchar, somente ir à frente, somente passar, somente pular. Não importa quando a sua prova vai vir, Deus manda você marchar. Não importa o que vai vir sobre você, mas Deus manda você marchar. Porque se for Ele que colocou você de frente, maravilhas, milagres Ele vai fazer. Você pode ter certeza disso. Deus não tira você de um lugar para você ser sepultado num lugar que Ele não queira. Estava todo mundo ali de frente àquele mar vermelho. Mas Deus fez um milagre acontecer sobre aqueles homens. Todos ficaram admirados com o milagre de Deus. Deus fala com Moisés: estende sua mão sobre o mar. E a palavra de Deus vai falar que o mar se cortou no meio e o povo passou em terra seca. O povo se passou glorificando e adorando o nome do Senhor. Ei, não importa o tamanho da dificuldade que você vai enfrentar, mas você pode ter certeza que você vai passar glorificando o nome do Senhor. Você vai passar glorificando o nome do Senhor. Não importa o tamanho. Quando ela vir, porque crente tem prova, crente tem luta. Quando a gente levanta a mão e aceita Jesus, a gente não acha que vai vir só coisas boas na igreja. A gente vai vir luta, vai vir prova, vai vir barreiras, vai vir aflições, vai vir coisas que a gente menos vai imaginar. Mas quando você deparar com ela, você marcha glorificando o nome do Senhor. Porque Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus que faz e acontece. Se fosse por nós, a gente não conseguia. Mas quando Ele está na frente, quando Ele está quebrando barreiras, quando Ele está fazendo algo, a gente pode ir com confiança. Porque foi Ele que te chamou. Foi Ele que te separou dentro do ventre da sua mãe para você fazer a obra dele. A gente pode desacreditar. A gente pode achar que os projetos de Deus não vai dar certo em nossas vidas, mas vai dar certo sim. Porque quem fez os projetos, quem fez os 3 certinhos foi Deus. Então não desanime. Se a prova está difícil, glorifica o Senhor. Se as lutas estão difíceis, glorifica o Senhor. Se as portas estão fechadas, glorifica o Senhor. Se na sua casa está igual pastor, se a geladeira está igual Polo Norte, glorifica o Senhor. Sabe por quê? Porque Deus proverá sobre a sua vida. Deus nos